Bom dia a todos irmãos e irmãs, é com grande alegria que nos encontramos nesta manhã para celebrar, mesmo que virtualmente, um dia celebrado em todos os cantos do nosso país, o Dia dos Pais. O quanto é importante a figura paterna na vida e na formação da vida dos filhos. Nós, nesta manhã, celebraremos a vida de cada pai, de cada filho, a vida das famílias desta comunidade. Sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas. Louvemos ao Senhor, nascido de um Pai amoroso, que possamos, através da lembrança e agradecimento pelo dom da paternidade, celebrar a vida que nos é dada pela ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Ser pai é mais do que a espera por um nascimento. Ser pai é mais do que ter alguém como eu, que possa chamar de filho ou filha. Ser pai é revelar Deus em sua forma mais terna, é abraçar uma vocação e se jogar nos braços da fé. Ser pai é ser, tendo ou não filhos e filhas, instrumento de salvação. Amém. Irmãos e irmãs, com todos vocês que hoje se reúnem com seus pais e familiares para louvar ao Senhor, estejam a graça e a paz de Deus Criador, a vitória de Cristo o Salvador e a força do Espírito Santo Confortador. Ó Santa, bendita e gloriosa Trindade, em Ti nos movemos, existimos. Sê conosco nesta hora e para sempre. Amém. Jesus falou antes de dar ofertas: vão e se reconciliem. Irmãos e irmãs, nesse dia em que elevamos nossas orações a Deus por nossos pais e demais familiares, lembramos que somos parte da família de Deus. É também o momento de revisar nossa vida em família e o nosso compromisso com a educação na fé. Portanto, vamos a Ele, que conhece cada ato e cada pensamento nosso, e confessemos as nossas faltas. Senhor, quando em nossas famílias falta o diálogo, a compreensão e a colaboração, nós imploramos: perdoa-nos, bom Senhor. Quando os pais não recebem o amor dos filhos e filhas e quando estes não são respeitados por seus pais, nós te pedimos: perdoa-nos, bom Senhor. Quando nos omitimos na educação da fé e na caridade com os pobres e não fazemos a nossa parte pelo sem lar, nós te pedimos: perdoa-nos, bom Senhor. Quando pelo nosso egoísmo, orgulho e comodismo, pelos desgostos e desconfianças, inimizades e rebeldias, magoamos o coração dos nossos familiares e amigos, te pedimos: perdoa-nos, bom Senhor. Restaura nossa união e amizade. Amém. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faça de novo. Eu quero ser, eu quero
Deus de amor, nosso Pai materno, que por sua grande misericórdia promete o perdão a todas as pessoas que com sincero arrependimento e viva fé a Ele se convertem, vos perdoe e liberte de todos os seus pecados, confirme e fortaleça suas vidas em todo bem, preserve vocês no caminho da vida eterna, mediante Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. O Espírito do Senhor seja convosco, seja também contigo. Concede-nos, Senhor, te rogamos a graça de pensar e executar sempre o que é justo e bom, para que nós, que sem ti nada podemos, por ti nos tornemos capazes de viver conforme a tua vontade. Mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que vive e reina contigo e com o Espírito Santo, um só Deus, agora e para sempre. Amém. Salmo 85, do versículo 8 ao 13. Javé, mostra-nos o teu amor, concede-nos a tua salvação. Vou escutar o que diz Javé. Deus anuncia paz ao seu povo e seus fiéis, e aos que se convertem de coração. A salvação está próxima do que os temem, e a glória habitará a nossa terra. Amor e fidelidade se encontram, justiça e paz se abraçam. A fidelidade brotará da terra, e a justiça se inclinará do céu. Javé nos dará chuva, e nossa terra dará o seu fruto. Palavra de Deus escrita no livro de Mateus, capítulo 14, começando no versículo 22. Jesus anda em cima da água. Logo depois, Jesus ordenou aos discípulos que entrassem no barco e fossem na frente, para o outro lado do lago. Enquanto ele mandava o povo embora, depois que mandou o povo embora, Jesus subiu ao monte para orar sozinho. Quando chegou a noite, ele estava ali só. Nesse momento, o barco já estava no meio do lago, e as ondas batiam com força no barco, porque o vento soprava contra eles. Já de madrugada, em 3 e 6 horas, Jesus foi até eles andando em cima da água. Quando os discípulos viram Jesus andando em cima da água, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" e gritaram de medo. Nesse instante, Jesus disse: "Coragem, sou eu. Não tenham medo." Então Pedro disse: "Se é o Senhor que está aí, mande-me andar em cima da água até onde o Senhor está." "Venha", respondeu Jesus. Pedro saiu do barco e começou a andar em cima da água, em direção a Jesus. Quando ele sentiu o vento, ficou com medo e começou a afundar. Então gritou: "Senhor, salve-me!" Imediatamente Jesus estendeu a mão e segurou Pedro e disse: "Como a sua fé é pequena, por que é que você duvidou?" Então os dois entraram no barco e o vento se acalmou, e os discípulos adoraram Jesus, dizendo: "De fato, o Senhor é filho de Jesus." Demos graças a Deus. A paz de Cristo, louvado seja Deus para sempre. Bom dia! Estamos aqui reunidos nesse espaço virtual de oração para mais uma reunião da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil para a paróquia de Araranguá, cujo tema hoje, que eu tenho me debruçado por alguns dias aí, é sobre a paternidade de Deus. Entretanto, é importante ressaltar, com base nos textos que nós lemos, sobre o profeta Elias, sobre Jesus Cristo, eu gostaria também de falar a respeito de José, porque ele compõe uma chave daquilo que eu tenho analisado ultimamente acerca da paternidade. Primeiramente, vamos fazer um breve relato desses textos que foram lidos. Primeiro sobre o profeta Elias, né?
Elias, quem tem um bom programa para tarde aí, e de repente ou à noite, ou vai se dedicar, ou alguma, não precisa ser um estudo muito exaustivo, mas pode ler o primeiro capítulo de Reis, a partir do verso 17, ali começa toda a trajetória do profeta Elias, né? É o mesmo Elias que nós vemos em Mateus, no capítulo 17, quando ele aparece para Jesus Cristo num monte da transfiguração. Vejam que personagem bem interessante esse profeta Elias. Nos textos que nós acabamos de ler, diz a respeito de uma grande vitória que Elias teve sobre o baalismo, né, sobre os profetas de Baal, naquele tempo antigo ali, e é importante nós entendermos o que significa aquela falsa entidade, aquela divindade corrupta, né, do baalismo, quando o mesmo nome Baal significa senhor, mas era um senhorio no sentido de dono, de tornar-se dono. Eu acho que ali, nessa corrupção de Israel, de não seguir os mandamentos de Deus, começava a entrar sutilmente naquilo que vem até hoje nas nossas vidas, de uma ideia de um domínio excessivo e animalesco da figura masculina, que apenas se reflete a uma exaltação da virilidade, a um elogio tolo à virilidade. É isso que era o baalismo. Então, entre outras coisas, a gente pode analisar que aí quando o profeta ele teve a vitória sobre aqueles profetas de Baal, e ele estava fugindo ali, e a Bíblia diz que ele caminha por muitos e muitos dias, muito tempo, até que ele chegar e entrar em uma caverna, né, cujo relato já foi lido durante as leituras ali, né, do capítulo 19. Mas eu quero retornar um verso antes, um pouco antes do que foi lido, para mencionar algum contexto muito básico, onde o profeta ele diz o seguinte, no verso 4: ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, veio e se assentou debaixo de um zimbro, pediu para si a morte e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que os meus pais. O que significa isso? O profeta, todos os profetas do Antigo Testamento, todos eles, sem exceção, dificilmente você vai encontrar pessoas no Antigo Testamento que não tenham genealogia. A pessoa simplesmente aparece, né? Quando o escritor ao livro de Hebreus, ele cita que Abraão foi abençoado por Melquisedeque, né? E que Jesus Cristo era um sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Melquisedeque também é uma figura que ele não tem genealogia, por isso que ele se compara em sacerdócio com a questão eterna de Jesus Cristo. E o profeta Elias, ele é um dos poucos profetas, para não dizer o único, que ele aparece, só fala que ele era um tesbita dos moradores de Gileade, e ele começa ali a exercer o seu ministério. Todos os profetas ali, Isaías, filho de Amós, né? Todos eles eram citados a paternidade desses profetas. Mas o único que isso não era levado em conta era Elias. E depois que ele praticamente conclui o seu ministério profético, ele anuncia os pecados da nação de Israel, anuncia para o rei as coisas que haviam de vir. Depois que ele orou, por 3 anos não choveu naquelas terras, como uma forma de confrontar aquela falsa divindade, de confrontar aquele falso sistema corrupto e genocida daquela nação que Acabe fazia. Não choveu. Baal era o Deus das chuvas, mas pela palavra do nosso Deus é que não choveu. E aí, depois de completar praticamente o seu ministério, a sua caminhada,
Elias ele foge sendo perseguido, mas ele foge e se esconde ali e ele resolve, olha Deus, já era, deu, acabou. Não tem, eu não aguento essa solidão, não tem mais. Olha, e ele diz uma coisa muito interessante, pois eu não sou melhor do que os meus pais. A paternidade desse belo profeta, nós não conhecemos, não sabemos em que circunstâncias isso aconteceu, mas ele naturalmente seria uma pessoa sem honra dentro dos seus tempos, né? Sem pai, sem mãe. Não era relacionado, mas foi um dos maiores profetas que nós tivemos do Novo Testamento, que basicamente não conheceu a morte e foi o único que veio na transfiguração junto com Moisés, em Mateus no capítulo 17. Então é muito importante nós tomarmos para tentar entender uma ideia da paternidade de Deus, quando Elias pede para si a morte e ele ainda diz que eu não sou melhor do que os meus pais. O profeta, nós vamos analisando o ministério profético e depois das leituras que foram feitas ali, a gente viu que Deus opera num silêncio. Deus ele opera absolutamente num silêncio. Depois que tudo passou, grandes sinais e grandes situações, nós podemos ver que Deus opera no silêncio. Vindo para o texto do Novo Testamento, onde Jesus Cristo ele aparece naquela situação que ele anda sobre as águas, mas antes disso eu prefiro analisar o antes, o que originou o milagre, né? E as manifestações. A Bíblia diz que Jesus ele mandou os discípulos de barco por alguma distância e ele foi para o monte, né? Ele foi orar e tirar algum tempo sozinho, algum tempo de solidão. Uma das coisas que eu observo nos princípios de paternidade é a questão da solidão. Ainda tem um nome bonitinho aí que o pessoal fala de solitude, né? Aquilo que não é mal, ficar só e quando faz bem. Eu prefiro dizer solidão mesmo, gente. Uma palavra curta e grossa. Tá? Jesus, ele experimentou muitos desses momentos de solidão, desses momentos de, ao mesmo tempo, um vilipêndio e uma perseguição e ao mesmo tempo uma admiração. Mas ele não buscava bajulação, ele buscava uma solidão, talvez até compulsória, para tentar entender o povo, buscar saber o que estava na cabeça do povo. E um dos princípios da paternidade que eu tenho observado nas Escrituras Sagradas é a capacidade de um pai, de um líder, de um sacerdote, de uma mãe também, em muitos casos, por que não dizer, de se encontrar por meio da solidão, na qual ela possa exercer o seu ministério. Porque muitas coisas requerem a figura do pai é a proteção, é a lei. Deus é o nosso pai. E Deus, por vezes, ele se sente isolado nas nossas vidas. A gente quer ver o milagre, a gente quer ver a manifestação, a nossa vida mudando, melhorando e nós crescendo em amor e fazendo o bem, mas parece que Deus, ele está numa constante quarentena, num isolamento. Deus está com Covid. Deus é aquele que ele se encontra, ele diz para mim e para você nessa manhã, olha, lança o barco sobre as águas, pode ir andando que eu vou, depois eu encontro vocês. E aí então
ele se isola. E esse encontro, a gente não convida a Deus para estar conosco no nosso dia a dia, nas nossas festas, nas nossas coisas. Porque a gente precisa usar a fé para fazer isso. Não era uma coisa, eles não iam passar um WhatsApp para: ó Jesus, onde é que tu tá? Pode vir agora. Como é que tu vai vir? Vai virar como daqui, remando, nadando? Jesus agiu por meio da sua solidão, que ele se colocou naquele momento de oração. E veio ali sim, andando sobre as águas, para manifestar-se na fé dos discípulos, que ele era verdadeiramente o Filho de Deus. É isso que está dizendo. E Deus, ele se manifesta de muitas formas para revelar a nós a sua paternidade. Para concluir essas reflexões, esses pensamentos de hoje, eu coloco que José, o pai do nosso Senhor Jesus Cristo, ele foi pensado por Deus para ser pai. Assim como Jesus foi pensado, ele mesmo é o próprio pensamento, né? A segunda pessoa da Trindade. Mas ele agiu como pai naquele momento para os discípulos, gerando indagação, gerando questionamento, aquela ousadia que Pedro teve ao dizer: Senhor, se tu és o Cristo, manda-me ir ter contigo sobre as águas. É isso que um pai faz. O pai, ele instiga aos seus filhos na questão da sua paternidade, para que eles tenham um espírito de adoção como filhos. A gente costuma dizer que José foi o padrasto, né, de Jesus. Muito bem, ninguém questiona isso, que José não foi o pai fisicamente de Jesus Cristo. Entretanto, nós analisamos que não tem palavras para descrever a paternidade de José. Eu e você podemos dizer humanamente do que o dicionário e a língua portuguesa nos ensina como um padrasto, mas José foi muito mais do que esse conceito humano de nós analisarmos. Ele foi o pai do Filho de Deus. Não, acho que não, só criaram um Theotokos, né? No caso, para a mãe do Filho de Deus. No grego eu não sei como é que ficaria isso. Pai do Filho de Deus. Com certeza, ele foi muito mais que um pai, e muito mais que um padrasto, ou alguma mãe, ou algum agente que faz também o papel de pai. José, por incrível que pareça, enquanto todo o sistema bíblico e patriarcal veio se desenvolvendo, e veio muitos defeitos também, a gente sabe, né, na questão da dominação do homem sobre a mulher. Entretanto, a família divina ali, ou melhor, a família que acolheu o divino, José, Maria e Jesus, ele foi numa escala inversa, onde era como se José se tornou menor que Maria, e como que Maria se tornou menor que o filho. Isto é um grande mistério, para nós desbaratarmos de vez a questão. Eu acho que se eu falar machismo, eu vou estar reduzindo muito o termo daquilo que eu quero comunicar. Mas é essa questão que coloca ou melhor, que culpa a mulher pelos erros do homem. E nesse caso ali, José, ele foi o mais... Você não ouve a voz de José, praticamente. É como se Maria fosse maior que José, para que o filho, que é maior que nós todos, fosse maior do que eles, mas ele precisou ser filho, ele precisou se sujeitar a obedecer aos seus pais. Deus, eu concluo, agora sim eu prometo, eu concluo dizendo que ser pai não é uma tarefa simples,
não é uma tarefa fácil, mas com a graça de Deus, com a compreensão que o Espírito Santo nos dá, nós, sendo para todo, eu digo pai para todo homem, viu? O homem que não tem filhos, o homem que de repente adota alguém. A Bíblia diz que nós somos como que recebemos de Deus um espírito de adoção, e Deus nos recebeu como filhos. Então, para Deus isso é a mesma coisa. Nós é que a nossa mente humana e carnal é que nós categorizamos as coisas, mas Deus, no seu Espírito Santo, nos instiga a clamar Abba Pai. Me engasguei um pouco agora. E aí é nesse sentimento que eu encerro essas palavras em nome de Jesus, para que você tenha um excelente Dia dos Pais, para que você alcance a maturidade necessária como pais, como mães responsáveis, como sacerdotes, líderes de um novo tempo que a igreja necessita neste momento. Deus abençoe você. Amém. Ser pai não é só gerar uma vida, é proteger, cuidar e amar. Obrigada, Pai, por tua presença acolhedora e amiga em todos os dias da nossa vida. Me protegeu, me salvou, me protegeu, me fortaleceu, me ensinou. Graças a você, sou uma pessoa melhor e mais feliz. Quando eu era pequeno, eu achava que meu pai era herói, mas hoje eu tenho certeza. Um pai é alguém para se orgulhar, alguém para se agradar, especialmente alguém para se amar. Pai, por-me leve em bons caminhos, por a direção certa. Me protege, É aquele que me dá deixa, ama, ama, ensina e cuida com amor e paciência. que amo doar esse. Eu sei que não é fácil ser pai. Eu posso ter te dado muito trabalho, mas todas as vezes que eu caí, eu tive a tua mão para levantar. Ó papai querido, quero hoje lhe abraçar e dizer o quanto amo neste dia que é só seu. Você é o meu modelo, quero um dia ser assim, corajoso, forte, amigo, atencioso e bom pra mim. Papai querido, ó como é bom ter você sempre pertinho da gente. Papai, eu amo você. Papai querido, ó como é bom ter você sempre pertinho da gente. Papai, eu amo você. Sou criança e sou travessa, quase sempre obedeço, mas às vezes eu me esqueço e viro a casa do avesso. Papai querido, ó como é bom ter você sempre pertinho da gente. Papai, eu amo você. Papai querido, ó como é bom ter você sempre pertinho da gente.
Orações pelas famílias. Nós te bendizemos, Senhor, pois quisestes que teu filho nascesse e crescesse numa família, experimentando as dificuldades e as alegrias que cercam nossas vidas. Nós te pedimos pelas famílias de nossa comunidade. Protege, guarda e acompanha no teu olhar de Pai. Amém. Quando teu filho te perguntar, responderás que Deus é amor. Se teu filho crescer acostumado a sentir em Deus um pai amoroso e não tirano, diante de quem se deve chegar amedrontado, mais tarde ele o buscará sempre, pois confiará no amor divino. Quando teu filho te perguntar, responderás que Deus é a fidelidade. Se teu filho crescer acostumando-se a presenciar orações de gratidão por bênçãos recebidas, mais tarde ele confiará no Deus fiel. Quando teu filho te perguntar, responderás que Deus precisa dele. Se teu filho crescer acostumando a sentir que sua vida, seu tempo, seus talentos, seus tesouros, seu tudo são necessários ao desenvolvimento do reino de Deus. Mais tarde ele não se negará a sentir a causa de Deus e bem cedo responderá afirmativamente ao chamado de Cristo Santo. Quando tua filha te perguntar, responderás que Deus é o caminho. Se tua filha crescer acostumando-se a trilhar o caminho certo, mais tarde ela não se desviará dele, muito embora possa dar muitas voltas, pois conhecerá a estrada que conduz à salvação. Porém, se teu filho não te perguntar, mesmo assim não duvides a tua responsabilidade como pai cristão, pois ele poderá não traduzir em palavras o que sente, mas ele vê, ouve e guarda tudo o que se passa ao seu redor. Fala-lhe, mostra-lhe, mas principalmente prova-lhe com tua vida quanto lhe é ensinado, e terás cumprido fielmente a missão maravilhosa de preparar um filho para mais tarde ser um servo de Deus. Venho com essas palavras desejar um feliz Dia dos Pais a todos os pais, e especialmente ao meu pai, Anildo. Vocês são nossos exemplos e orgulhos. Abraço a todos. Senhor, abençoa cada um dos pais que em suas casas, que junto das suas famílias, acompanham estas orações. Conduze-os pelos caminhos da fé. Abre para eles as portas da alegria e da saúde. Faze que sejam testemunhas do teu amor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, teu Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Que Cristo, Filho de Deus, alegre os nossos corações com as boas novas do seu reino. E a bênção de Deus Onipotente, Pai, Filho e Espírito Santo, esteja conosco e conosco habite, hoje e eternamente. Amém. Meu super-herói não tem capa vermelha, nem usa sua teia. Meu super-herói não tem arma secreta, nem máscara discreta. Mas a sua identidade eu já conheço bem, pois quando a noite chega e ele então vem num abraço apertado, carinho que me faz tão bem. Eu tenho tanto pra falar do meu pai, essa canção vai te mostrar. Eu tenho tanto amor pra
ele é meu super-herói. Não tem arma secreta, nem máscara discreta, mas a sua identidade eu já conheço